Olá, sejam muito bem-vindas ao canal da Arte de Viver no YouTube. Eu sou a Bia Carneiro, eu sou instrutora da Arte de Viver Brasil e também terapeuta Ayurveda especializada em saúde da mulher. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre saúde feminina, especialmente sobre o ciclo menstrual, que é um dos aspectos mais importantes da saúde da mulher. O ciclo menstrual é algo que te acompanha desde a sua menarca, ou seja, desde a sua primeira menstruação lá no início da adolescência, até a menopausa, até a sua última menstruação. Então, durante todo esse período que é a sua vida reprodutiva, desde a menarca até a menopausa, o ciclo menstrual te acompanha todo mês. E como que a gente pode fazer para entender a importância que o ciclo menstrual tem para a nossa saúde? O primeiro passo é conhecer o ciclo menstrual e como que ele funciona. Então, o ciclo menstrual, ele começa, o que marca o início do ciclo menstrual é o primeiro dia da sua menstruação. Então, naquele dia que sai aquela borrinha de café, já é considerado o primeiro dia da sua menstruação, consequentemente, o primeiro dia do seu ciclo menstrual. E ele vai durar até o primeiro dia da sua menstruação seguinte. Esse intervalo entre o primeiro dia da sua menstruação e o primeiro dia da menstruação seguinte é o que a gente chama ciclo menstrual. E ele dura, em média, 28 dias, mas isso pode variar muito de mulher para mulher. E uma variação para mais ou para menos em 7 dias é considerado normal, ou seja, se o seu ciclo dura 21 dias ou até 35 dias, tudo bem. O seu ciclo é considerado um ciclo menstrual regular, não tem problema nenhum. Uma outra característica do ciclo menstrual é que ele está dividido em 3 fases. Vamos conhecer cada uma dessas fases e como que elas reverberam no nosso sistema? A primeira fase do ciclo menstrual começa com a menstruação e vai durar todo o período menstrual. E o que esse período traz para a gente? A menstruação é uma eliminação que o corpo feminino faz todo mês. Durante a menstruação, a gente está eliminando basicamente a camadinha do endométrio que foi formada na fase anterior do ciclo e também o óvulo que não foi fecundado. Então, é um período de desintoxicação. Todo dia o seu corpo desintoxica através das suas eliminações, urina, fezes, suor. E todo mês o seu corpo passa por um processo ainda mais intenso e mais profundo de desintoxicação, que é a menstruação. Então, esse período menstrual, que costuma durar de 3 a 5 dias, em algumas mulheres pode variar de 1 até 8 dias e também é considerado normal, é um período muito importante para a saúde da mulher, porque é justamente um momento em que a gente está limpando não só o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo mental e emocional. Por isso, é muito comum as mulheres relatarem que sentem nesse momento um cansaço, uma vontade de ficar mais quietinha, mais reclusa, meditar. E é isso mesmo que o corpo precisa. O corpo precisa de descanso, porque lembra, ele está passando por um intenso processo de desintoxicação. Se você já fez alguma desintoxicação na sua vida, você vai saber que quando a gente está passando por um processo como esse, a gente quer descansar, a gente quer puxar um pouco o freio de mão. Então é muito importante que durante esse período você descanse o máximo que for possível na sua rotina. E que você também respeite a sua capacidade digestiva, ou seja, que você adote uma alimentação mais leve. Durante o período menstrual, como todo o corpo está mobilizado justamente para que essa menstruação possa acontecer da melhor forma possível, a gente acaba tendo uma redução na nossa capacidade digestiva. A capacidade digestiva da mulher fica mais fraca. Por isso é muito comum mulheres terem gases, prisão de ventre, alguns outros distúrbios digestivos durante esse período, porque a nossa capacidade digestiva está afetada. Então, é importante a gente adotar alguns cuidados, né? Como, por exemplo, ter uma alimentação mais leve, mais monótona, ou seja, com pouca variedade durante esse período menstrual. E também é muito bom se você puder meditar, fazer exercícios de respiração durante esse período, porque eles vão favorecer esse pedido que o corpo da mulher faz nesse período de introspecção, de ir para dentro. É um ótimo período para você avaliar como é que foi o seu mês anterior. Se a gente puder comparar o ciclo menstrual com as estações do ano que acontecem na natureza, a gente poderia chamar esse período menstrual como se fosse um inverno. Se você já percebeu, o inverno é uma estação do ano que tudo está mais quieto, a natureza pede que a gente fique mais reclusa, que a gente fique mais em casa, né? Que a gente se aqueça e a gente tem essa vontade mesmo. E durante o período menstrual,
essa vontade volta, aparece também para a gente. Essa vontade de ficar mais com nós mesmas, né? De se relacionar menos com as pessoas, enfim, de ficar mais conectada com a gente mesma. Então é um ótimo momento, é um excelente momento para você meditar e refletir sobre como tem sido a sua jornada, sobre como foi o seu mês anterior e, a partir disso, digerir, processar e começar novos projetos na fase seguinte do ciclo menstrual, que é a fase que começa justamente com o fim da menstruação. Então, do fim da menstruação, do último dia da menstruação até a sua ovulação, é a segunda fase do ciclo menstrual. Nesse período, a sua capacidade digestiva já está um pouquinho maior, mas ela ainda está relativamente baixa. Então, ainda é importante ter um cuidado extra com a sua alimentação. Os níveis de estrogênio já estão mais altos, então isso faz com que suas mucosas estejam mais lubrificadas, você se sente mais bonita, mais comunicativa e mais criativa. É durante essa fase que você vai viver o seu período fértil. E como identificar o período fértil? O corpo te dá alguns sinais. Primeiro, aumenta a secreção vaginal. Segundo, aumenta a temperatura basal do corpo. O que é a temperatura basal? É a temperatura que o corpo apresenta logo após acordar. Então, assim que você acorda, se você medir a sua temperatura um dia antes da sua ovulação, a sua temperatura basal vai estar meio grau centígrado acima do que ela se apresenta normalmente. Uma outra característica do período fértil é que o seu colo uterino, que é aquela camadinha que separa o útero do canal vaginal, fica mais aberto e você também tem mais libido sexual. Então, é um período, essa segunda fase do ciclo menstrual, em que a mulher está mais expansiva, mais criativa e com maior libido pela vida de um modo geral. Então, se durante o período menstrual foi um momento de refletir, avaliar e analisar todos os seus projetos e como você viveu o último mês, agora é o momento de você colocar em prática o que você quer colocar em prática a partir dessa reflexão feita na fase anterior do ciclo. E a terceira fase do ciclo menstrual começa justamente na ovulação e vai até o início da próxima menstruação, é a fase pós-ovulatória. Lá no seu tecido reprodutor, o que está acontecendo é que ele está completamente focado em formar aquela camadinha extra do endométrio para justamente receber o óvulo potencialmente fertilizado, porque é esse endométrio que vai garantir a vida do embrião nos primeiros 2, 3 meses de existência dele, enquanto a placenta está sendo formada. Então, é um momento em que a sua capacidade digestiva está no pico máximo e você, então, tem mais liberdade na sua alimentação e também no seu estilo de vida. É o momento de você usar e abusar das massagens ayurvédicas com óleo, você fazer exercício físico e você também aproveitar toda a sua produtividade, toda a produtividade que essa fase traz para a vida feminina. Mas cuidado para não assumir muitas demandas, porque acaba muitas vezes acontecendo isso. Como a gente fica com muita energia, com muita vitalidade, pode acontecer da gente acabar assumindo mais coisa do que a gente dá conta. Então toma cuidado com isso. E no finalzinho dessa fase, o seu corpo já começa a se preparar para a menstruação, né? Então, se não houve a concepção, se o óvulo não foi fertilizado, o que vai acontecer? Esse endométrio vai começar a descamar, dando início à próxima menstruação. E assim essa história se repete todo mês, um mês após o outro. Então, cada fase do ciclo menstrual traz um aspecto para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Quanto mais a gente honra e aproveita cada uma dessas fases, mais fácil fica viver esse ciclo menstrual. O ciclo menstrual é o que mais nos aproxima da natureza. Se você parar para perceber, você vai notar que a natureza está toda organizada em ciclos. O ciclo do dia e da noite, o ciclo das estações do ano, as fases da lua. E a mulher tem a oportunidade todo mês de viver essa natureza cíclica que está presente na natureza. Quanto mais a gente aceita essa nossa natureza cíclica, quanto mais a gente abraça essa nossa natureza, mais fácil fica caminhar por cada uma dessas fases do ciclo. E cada fase do ciclo vai construindo a fase seguinte. Então, por exemplo, é muito comum mulheres relatarem intensas dores ou intensas variações de humor na fase menstrual, que é a primeira fase do ciclo. Isso muitas vezes está relacionado a como a gente viveu o mês anterior àquela menstruação, as fases anteriores do ciclo menstrual. Por isso que é tão importante a gente conhecer cada uma dessas fases, como viver cada uma dessas fases,
o que está mais potente em cada uma dessas fases e o que a gente precisa cuidar em cada uma dessas fases, porque cada fase constrói a seguinte, e cada ciclo menstrual vai construir a nossa menopausa, que é um tema que a gente vai conversar daqui a pouquinho.